Olá, boa tarde. Segunda-feira, 24 de maio, o NT Sul já vem chegando com as principais notícias para manter você bem informado. Confira agora os destaques de hoje. Cachoeira do Sul se aproxima dos 8.000 casos de coronavírus e Prefeitura define medidas para conter a disseminação do vírus. Centro de Ecoterapia General Polidoro deve voltar ativa em setembro. O local vai precisar de profissionais de fisioterapia e psicologia e a gente traz todas as informações. Ciclone extratropical faz água da Lagoa dos Patos recuar no fim de semana e ventania foi registrada em todo o Rio Grande do Sul. Brasil registra mais de 35 mil denúncias de exploração sexual a crianças e adolescentes este ano. E as autoridades alertam: os casos têm que ser denunciados. Jovens, não interessa se é menino ou menina, revelem o segredo. Não deixe o abusador tomar conta da situação, porque esse mal precisa ser curado da nossa sociedade. Na entrevista do dia, nós vamos falar sobre a rede hoteleira e como o trabalho em conjunto do setor pode amenizar os prejuízos. E você que está em casa, claro, pode mandar a sua opinião, pode mandar o seu recado para a gente através do nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então, acesse facebook.com/TV Cachoeira e comente lá na nossa transmissão ao vivo que a gente também vê a sua mensagem. Participe, continue ligado na telinha porque o NT Sul começa agora. Faltam 6 dias para o especial de 15 anos do Anjos da Esperança. Venha agradecer a Deus conosco, aqui na TV Novo Tempo. Cachoeira do Sul teve mais 5 óbitos de pessoas com coronavírus neste fim de semana. Uma prova de que a situação diante da Covid-19 segue muito preocupante no município. No sábado, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 2 óbitos, uma mulher de 60 anos e um homem de 62 anos. Ambos estavam internados no Hospital de Caridade e Beneficência. Já no domingo foram 3, 2 mulheres de 62 e 73 anos e um homem de 81 anos. Os 3 também estavam internados no HCB. Além disso, um homem de 88 anos faleceu com suspeita de coronavírus no sábado. Nós vamos ver agora outros dados registrados nesses últimos 3 dias. Mais 292 casos foram confirmados. Só no sábado foram 140. No domingo, quando geralmente os números são baixos, foram 89. Os casos suspeitos desses dias somam 157 e 175 foram descartados. Os considerados recuperados foram 78 na sexta, 102 no sábado e também 102 ontem. Cachoeira se aproxima dos 8.000 casos confirmados. São 7.998 atualmente. 253 permanecem como suspeitos e 7.227 já foram descartados. 7.122 estão recuperados e 121 foram a óbito com a Covid-19 desde o início da pandemia. Com a atual situação de Cachoeira, o município começa a tomar providências para diminuir a contaminação e daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Gente, o Centro de Ecoterapia General Polidoro, do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, deve voltar ativa a partir de setembro e pode se tornar referência. Mas para isso acontecer é preciso completar a equipe multiprofissional de atendimento a voluntários de fisioterapia e também de psicologia. Os profissionais devem ter capacitação especial reconhecida pela Associação Nacional de Ecoterapia, que pode ser mediada pelo comando da unidade militar. É possível também que essa formação seja realizada em Cachoeira do Sul. Nós vamos ver agora mais detalhes na reportagem. O 13º GAC de Cachoeira do Sul é uma das poucas unidades militares dotadas de um espaço de ecoterapia e de alto padrão, como é o Centro General Polidoro. A ampla pista de areia possui 2.620 metros quadrados e o picadeiro coberto e com iluminação 694 metros quadrados. Desde março de 2020, quando começou a pandemia, tudo parou. Desde 2005, centenas de praticantes de ecoterapia de instituições locais com algum tipo de deficiência ou necessidades especiais passaram por aqui.
Os atendimentos eram resultados de parcerias entre o 13º GAC, UBRA e APAI. O segundo sargento Carlos Eduardo, que é equitador e há cerca de 4 anos coordena e acompanha o trabalho no centro, define a relevância do método terapêutico com o uso de cavalos. A gente pode perceber a magnitude que tem após a gente terminar uma sessão de ecoterapia, que a gente vê que o praticante, que é o paciente de ecoterapia, que é chamado de praticante, né? A gente vê a diferença dele, o antes e o depois. Tem várias coisas que podem ser desenvolvidas na ecoterapia, mas principalmente, que eu posso citar agora para vocês, o empoderamento de uma pessoa que pega e monta ou tem o seu primeiro contato com um animal que não é do seu cotidiano. É um animal de aproximadamente meia tonelada que se deixa ser levado pelo ser humano. Outra coisa que ocorre, que é muito importante também, é o equilíbrio que é desenvolvido. Ocorre os ajustes tônicos em cima no praticante, em cima do cavalo, quando ele está em desenvolvimento. O ajuste tônico é simplesmente quando, por exemplo, alguém nos empurra, o nosso corpo automaticamente ele tenta voltar para o lugar. Isso aí é um dos principais pontos que a ecoterapia desenvolve. E o ponto-chave, na verdade, do porquê o cavalo é o movimento tridimensional do cavalo. O cavalo ele desenvolve o mesmo movimento que nós temos quando estamos caminhando, que é de baixo para cima, de um lado para o outro, de trás para frente. Então ele desenvolve também no praticante esse movimento. O Centro de Ecoterapia General Polidoro entrou em funcionamento há cerca de 15 anos. A ampla e privilegiada infraestrutura fez com que a comunidade também fosse beneficiada com esse trabalho devido à sobra de vagas. Para que tudo isso seja retomado agora a partir do mês de setembro, há necessidade, porém, da formação de uma equipe multiprofissional com uma qualificação especial ofertada, inclusive, pelo 13º GAC. O comandante explica que a oferta da capacitação no município vai depender do interesse e procura dos profissionais. E nossa intenção é que o centro de ecoterapia, que é do 13 GAC, não fique limitada somente a atendimento da família militar, mas sim a sociedade de Cachoeira do Sul, uma vez que o funcionamento pleno do centro só se dá através de parcerias. Nós necessitamos de psicólogos e de fisioterapeutas capacitados no curso básico de ecoterapia, que é promovido pela ANDE Brasil, lá em Brasília, né, para que a gente possa funcionar de maneira legal e correta, né? Assim, com certeza, seremos uma referência no estado do Rio Grande do Sul. Só havendo o interesse dos profissionais e a gente conseguindo isso junto à ANDE, né, que não depende somente do 13 GAC, do Exército, a gente vai fazer esse curso básico aqui, possibilitando que muitos profissionais nas áreas que a gente citou aqui, né, possam ter essa capacidade agregada ao seu currículo. O objetivo é, a partir de setembro, atender até 45 praticantes em sistema de rodízio. A Lei Federal 13.830, de maio de 2019, regulamentou a ecoterapia. E, posteriormente, o Exército editou portaria própria com normas e padrões de trabalho com a ecoterapia dentro das unidades militares. Comandante Teixeira busca para o centro local o cumprimento de todos os preceitos para a realização e oferta de um trabalho de excelência. O local com infraestrutura e os equipamentos necessários já existem. Os 3 cavalos que atuavam no centro estão sob cuidados e treinamento contínuo de militares treinados, só aguardando o retorno. A Associação Amigos da Ecoterapia colabora e é parceira do projeto. Para que o cronograma de retorno em setembro se cumpra, só falta agora completar a equipe de voluntários com psicólogos e fisioterapeutas voluntários. Todos os voluntários serão muito bem recebidos, a gente vai analisar caso a caso e promover o máximo do esforço para que esse camarada ele possa ter o curso, né, básico de equitação e contribuir aqui com esse serviço que é tão relevante, importante, não só para a família militar, mas principalmente a sociedade de Cachoeira do Sul. Então, uma estrutura que não tem em qualquer lugar. Então, para a gente poder funcionar adequadamente, a gente tem que atender todos os requisitos. Não basta somente ter o local, ter praticante, ter o equitador, mas eu preciso ter todas as ferramentas que a lei exige para a gente poder fazer um tratamento. Eu tenho até falado isso com meus parceiros. A ecoterapia
não é somente subir no cavalo e montar o cavalo e sair andando. É um tratamento de saúde. E tem ali a gerência, tem a supervisão de um psicólogo, de um fisioterapeuta, para aquela pessoa com deficiência, ela tenha um ganho na terapia, né? Não seja somente um passeio, né? Então essa é a nossa intenção. Isso aí, desejamos boa sorte, né, a todos os envolvidos nesse projeto, aos voluntários, né, que certamente é um projeto que vai fazer bem para muitas pessoas. Gente, atenção, a Receita Federal liberou hoje de manhã a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Esse vai ser o maior lote de restituição da história, tanto em valor desembolsado quanto em número de contribuintes. Mais de 3.440.000 contribuintes vão receber nesse primeiro lote. A restituição nessa etapa vai ser de 6 bilhões de reais. A maior parte vai para os contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com alguma deficiência física, e essa deficiência pode ser mental, ou doença também. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Quem entregou a declaração até 28 de fevereiro também vai ser restituído já nessa primeira etapa. O valor vai ser pago no dia 31 de maio, próxima segunda-feira. Esse também é o dia limite para a entrega da declaração, que ainda pode ser feita porque o prazo final foi adiado. E Cachoeira do Sul recebe hoje 720 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Essas doses vão ser destinadas a gestantes, pessoas com comorbidades entre 38 e 39 anos e pessoas com deficiência beneficiadas pelo benefício de prestação continuada. Cachoeira do Sul entrou na semana decisiva para o combate ao coronavírus no município. Diante do agravamento e dos frequentes alertas do governo do estado, a Secretaria de Saúde decidiu contra-atacar. Várias ações de fiscalização estão programadas para este período, além de ampliação nos atendimentos e tratamentos da Covid na cidade. O primeiro movimento começou na sexta-feira à noite com a publicação do decreto adotando novas medidas restritivas com vistas ao enfrentamento à pandemia. No documento, fica proibido o funcionamento com atendimento presencial para todas as atividades das 8 da noite até as 5 horas da manhã, todos os dias da semana. Está permitido o funcionamento das atividades do ramo do comércio em geral, essencial e não essencial, e ramo da alimentação. A partir das 8 da noite, o serviço deve ser feito exclusivamente por teleentrega até a meia-noite. É proibido o sistema de pegar e levar, venda na porta ou qualquer tipo de meio de atendimento presencial a clientes. Do outro lado, lideranças da Secretaria da Saúde se reuniram para tratar sobre as atuações durante essa semana. O primeiro movimento é a ampliação da imunização, com a chegada da primeira remessa da vacina Pfizer, 720 doses à disposição da comunidade. A Secretaria de Obras, a partir dessa semana, passa a centralizar a fiscalização contra a doença na cidade. Haverá mais fiscais durante a noite e o dia, dispersando aglomerações e cobrando o uso correto da máscara. Não tem como ter drive, porque essa vacina ela tem problema de temperatura, que ela tem que estar mais refrigerada que as outras, né? E também de diluição. Então, essa vacina, para ela ser aplicada, ela tem que ser aplicada em salas de vacina, onde tenha lá o freezer, que com fácil acesso a ela. Ela não é tão fácil de manuseio como as outras vacinas que nós usamos, mas é mais uma opção para a gente poder combater o coronavírus. Primeira ação que nós estamos fazendo em conjunto com a Secretaria de Obras, coordenado pela Secretaria de Obras, na verdade, que é ampliar a fiscalização na cidade, né? Agora se centralizou esses serviços com o secretário Luciano Lara, ele vai ampliar a fiscalização tanto de noite quanto de tarde, onde passará a ter mais rigor, né, dos fiscais, as ações que são feitas, né? Vão ter mais fiscais fiscalizando, visitando lojas, enfim, tentando estabelecer uma condição segura, tanto para os clientes quanto para os vendedores. É sempre bom lembrar que aquela loja
que o responsável pela loja usa a máscara, distribui álcool gel para os clientes, respeita o distanciamento, essa não é problema. O problema é aquela que as pessoas são atendidas por alguém que usa a máscara no queixo. Essa aí, com certeza, tem chance de ser autuada e tem que ser autuada porque é um vetor de transmissão. A pasta da Saúde também ampliou o novo monitoramento do coronavírus através de telefone e WhatsApp. Vão ser colocados à disposição da população 2 telefones fixos, 2 telefones celulares e 4 linhas de WhatsApp para mensagens. Com isto, a Secretaria espera prestar esclarecimentos de forma mais rápida, tanto para pacientes em isolamento, quanto para pessoas com dúvidas sobre a doença que precisam ser respondidas. Embora tenha sido finalizado o programa de testagem na população, ainda vai ser possível fazer testes rápidos da doença nos postos de saúde. Será utilizado outro lote de quase 4.000 testes que possuem validade até novembro. Estão sendo adquiridos ainda novos lotes de testes de antígeno e RT-PCR para aplicação onde for necessário. A maior parte dos atendimentos que nós fizemos é respondendo questionamentos da população. Então a gente espera que esses questionamentos eles venham muito através de WhatsApp e lá nos telefones a gente consiga fazer apenas o monitoramento, né? Claro que se houver alguma ligação para responder um questionamento, nós vamos fazer isso, mas a gente espera que seja direcionado à grande maioria, que a população passe a utilizar o WhatsApp, até porque ela pode botar um questionamento ali, esperar algum tempo e daqui a pouco vai ser respondido. O novo centro de triagem vai ser colocado à disposição até o meio da semana, a gente espera, e a necessidade dele é porque na UPA estão atendendo mais de 100 pessoas dia. Isso dá um volume muito grande de atendimentos e demora para o atendimento. Esse centro de triagem ele vai atender basicamente casos leves e os casos mais complicados, que as pessoas têm um pouquinho mais de sintomas pesados da doença, vão ficar com a UPA. Vai ser ali perto da UPA para que as pessoas possam se deslocar rapidamente de um ponto ao outro, certo? E eu acredito que vai ser importante para conseguir desafogar e auxiliar no combate à doença. Também está sendo solicitado auxílio para internações em outros hospitais, caso necessário. O Estado se encarregou em analisar as cepas da doença em Cachoeira, para identificar novas variações e instruir o município de como proceder caso isto aconteça. Ciente do problema, o secretário Marcelo Figueiró solicita a contribuição da população. O que vale mesmo é distanciamento, é ficar em casa, é usar máscara e álcool gel. É isso que tem que fazer. Não adianta pensar que nós estamos bem na vacinação, então vamos poder sair na rua, está tudo normal. Não está normal. Muito pelo contrário. A grande maioria da população ainda não tem nenhum tipo de defesa e o vírus, quando não consegue ingressar, não consegue atingir aquelas pessoas que ele atingia antes, os mais idosos, ele vai atingir os mais jovens. E é o que está acontecendo. E a gente fala agora de uma coisa que muita gente sente falta, né, desde que começou a pandemia, algo que, por medida de segurança, agora está proibida. Eu estou falando do abraço, o gesto de carinho que sempre foi indicado como algo bom e que caiu em desuso e teve que ser abolido da nossa rotina. Inclusive, sábado, Dia Internacional do Abraço, passou despercebido para grande parte das pessoas. Sexta-feira, um dia antes, a nossa equipe vivenciou uma experiência cheia de emoção. A equipe pôde literalmente celebrar o abraço. Um momento único, mas que só foi possível graças ao cuidado extremo de toda a equipe. E a gente quer compartilhar esse momento com vocês. A Rede Novo Tempo proporcionou e sexta-feira a Ana Paula, enfermeira da Secretaria da Saúde, veio na TV Cachoeira para realizar a testagem Covid-19 dos colaboradores. O teste rápido poderia negativar ou então detectar se algum de nós já havia tido contato com o vírus ou se estava com o vírus ativo no organismo. Só que momentos antes da Ana Paula chegar, olha o que o Facebook me mostra como lembrança de 2 anos atrás. Uma publicação avisando que dia 22 de maio, que este ano caiu no sábado, comemora-se o Dia Internacional do Abraço. Foi aí que esta pauta nasceu.
Mas o que tem a ver a testagem Covid com abraço? Alguém deve estar se perguntando. Tem muito a ver e vocês logo verão. Primeiro precisamos saber os resultados dos testes e o Matheus, nosso motorista, é o primeiro a festejar. Positivo, Teteu? Olhe! Certinho? Certinho. Certinho. Zerei de novo! Iha! Alívio. Negativo. Olha só que boa notícia! E de posse dos resultados, com toda a equipe negativada, adivinhem o que a gente fez. Gente, o melhor de tudo é que agora vamos aproveitar este momento e fazer uma coisa que há muito tempo a gente não faz aqui, que é partir para o abraço. Temos que fazer isso, né? Vamos aproveitar. Thelma Tomás será a minha primeira vítima. E a emoção pegou muito forte. É um hábito que a Lena tem e eu também. A gente se via todo dia de manhã ou de tarde, quando ela chegava. A primeira coisa que a gente fazia, a gente se dava um abraço bem apertado. E quando o dia era pesado, a gente se dava um abraço. E quando estava bom, a gente dava um abraço. E quando uma precisava de colo, a outra dava um abraço. E toda hora a gente estava muito dando um abraço. E agora a gente aproveita para matar a saudade e dá abraço de novo. Continua sendo o melhor lugar do mundo dentro de um abraço. Por breves momentos, nos permitimos o aconchego e acalanto da proximidade e da troca boa de energia que só um abraço proporciona e que a pandemia nos furtou. Um carinho simples, que tanto bem sempre nos fez e que por breves momentos pudemos desfrutar. Abraço! Ai, coisa séria, né? Que horror que a gente chegou nesse ponto, não pode dar um abraço. E agora dia das mães, outros a gente não podia dar um abraço nela, que a gente ama, né? A coisa é complicada, né? Faz falta, Cezinho, um abraço, né? Como faz falta? A gente chegar perto assim, né? Não poder, né? Não poder dar um abraço né? Que a gente gosta e tudo, né? Como é difícil, né? E no momento que a gente mais precisa desse afeto, né? Correr para um abraço! Quando vamos ter essa oportunidade de novo? É só fazer outro teste. A gente divide a alegria do que a gente conta, a gente vem dividindo o peso do que a gente vem contando há 2 anos e vem sentindo falta de se acolher nos dias que são difíceis. Hoje foi um presente. E que falta faz um abraço? Muita falta. É claro que também aproveitamos, nos reunimos e ficamos juntinhos para uma selfie sem máscara e com sorrisos à mostra. Sorrisos de verdadeira alegria, emoção e esperança de que o que é ruim vai passar e que em breve a proximidade e os abraços voltarão a fazer parte da nossa rotina. Belezinha. Sem máscara só para foto, né? Realmente um momento de emoção, mas como eu disse, só foi possível graças a muitos cuidados, né? Higienização, o teste negativo, o ambiente arejado, né? Todos os ambientes também devidamente higienizados. E depois disso a gente volta a manter o distanciamento, é claro, não tem como ser diferente, né? Todos se cuidando, todos fazendo cada um a sua parte, enquanto espera que tudo isso passe, né? Mas eu quero saber como é que você está. Tá com saudade também? Tá com saudade de abraçar alguém? Que abraço te faz mais falta? Conta pra gente. Não dá para abraçar, mas dá para mandar aquele abraço virtual. Então, aproveite aqui esse momento, mande o seu abraço, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp através do número 51997697129. Tá o número na tela aí para você interagir. Ou então, comente lá na nossa live no Face. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. É só comentar na live que a gente vê aqui o seu recadinho.
Se você preferir o canal do YouTube, tem live lá também, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tô esperando o seu recadinho lá no canal do YouTube. Vou começar aqui pelo Face, a Fátima Barbosa tá com a gente, o Cláudio Machado, a Mara Regina, mandando um abraço para todos, né? Os abraços estão sendo virtuais. A Lorena Moraes também com a gente, a Kátia Rejane Aires, mandando um abraço para todos, obrigado de coração pelo carinho de todos vocês. Vamos aqui para a tela, vamos ver os recados que estão chegando pelo nosso WhatsApp. A Maria Valdete está com a gente. Acho que deveriam parar as aulas em junho e julho, mesmo porque os professores e funcionários só fazem a segunda dose no final de julho, argumenta aqui a Maria. Pois é, Maria, obrigado aí pela sua participação. Esse é um tema que está dando muita discussão, né? Se as aulas deveriam continuar, se deveriam parar. Tem, vamos dizer assim, público para os dois argumentos. Inclusive, convido você que está em casa a opinar também o que você pensa sobre as aulas. Devem ser mantidas? Deveriam paralisar? O que você pensa sobre isso? Vamos adiante aqui, o Cleiton Nunes está com a gente, ele é de Cachoeira do Sul. Essas pessoas que faleceram no final de semana por Covid-19 deveriam estar vacinadas, ou a vacina não impede que as pessoas se contaminem pelo vírus, ele questiona. Cleiton, importante, na verdade a gente não tem essa informação, inclusive seria necessário que a Secretaria de Saúde também se posicionasse, né, trouxesse esse esclarecimento, nós vamos atrás dessa informação, mas vale destacar que a pessoa só está devidamente imunizada depois da segunda dose e depois de um período ali de no mínimo 15 dias, né? Então também tem esse outro lado. Às vezes a pessoa tomou a primeira dose e pensa que está devidamente imunizada e não está ainda, né? Precisa ter a segunda dose e mais um período para que o organismo possa criar os seus anticorpos, né? E para que a pessoa possa estar devidamente imunizada contra a Covid-19. Todo cuidado é pouco, né? Vamos ver quem mais participa com a gente. O Valteron, de Cachoeira do Sul. Quero dar nota 10 para os funcionários da Stas. Ontem, por volta das 11 horas, percebi que tinha um senhor caído na Avenida Brasil. Ao retornar à noite, ele ainda estava lá naquele frio. Contatei a Stas, que é a Secretaria de Trabalho e Ação Social aqui de Cachoeira do Sul, né? E a funcionária Renata e o motorista Mário conseguiram encaminhar ele para um abrigo, que estava quase sem vaga devido ao frio. Parabéns ao pessoal, diz aqui o Valteron. Obrigado pela participação, meu amigo, e pelo relato também, pelo gesto aí de humanidade, de carinho com esta pessoa que estava aí precisando muito de um apoio, né, nesse frio que está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Quem mais? A Carmen. Meu neto Davi e eu estamos sempre ligados. Tem vídeo aqui, vamos ver aí o vídeo que a Carmen manda pra gente, o netinho aí participando. Vamos ouvi-lo. Feliz semana pra todo mundo! Coisa boa, feliz semana para você também, meu amigo, para sua família. E você que está em casa, participe com a gente, vai mandando o seu recado, porque daqui a pouquinho tem mais recadinhos dos nossos telespectadores, dos internautas. Os nossos canais de interatividade estão abertos para sua participação. No próximo bloco, ciclone extratropical faz a água da Lagoa dos Patos recuar no fim de semana e ventania foi registrada em todo o Rio Grande do Sul. O Brasil registra mais de 35 mil denúncias de exploração sexual a crianças e adolescentes este ano. E as autoridades alertam, os casos têm que ser denunciados. Jovens, não interessa se é menino ou menina, revelem o segredo. Não deixe o abusador tomar conta da situação, porque esse mal precisa ser curado da nossa sociedade. E em nossa entrevista do dia, nós vamos falar sobre a rede hoteleira e como o trabalho em conjunto do setor pode amenizar prejuízos. O NT Sul volta em instantes, não sai daí. Meio-dia e 33 agora, o NT Sul já está de volta e a gente fala agora sobre a meteorologia. Fim de semana teve muito vento no Rio Grande do Sul, a chuva parou, mas foi uma ventania só. É que teve um ciclone extratropical na Costa Gaúcha. Inclusive, isso gerou um fenômeno na Lagoa dos Patos. A água do lago recuou bastante ontem, como conta a equipe da Sigma Meteorologia em Pelotas, no sul do estado. A equipe da Sigma Meteorologia se deslocou até a Praia do Laranjal, em Pelotas, aqui no litoral sul do Rio Grande do Sul, para presenciar o recuo das águas da Praia do Laranjal, aqui da Lagoa dos Patos. Estamos sob a atuação de um ciclone extratropical com ventos na ordem de 70, 80, 90 km por hora do quadrante oeste-noroeste. E esse vento de forte componente terral, então, do continente, acaba empurrando as águas da Lagoa dos Patos para algumas dezenas de metros para dentro, como a gente pode observar no vídeo.
A expectativa é que nas próximas horas o vento perca a intensidade e aos poucos, principalmente ao longo da segunda-feira, as águas da lagoa devem voltar aqui ao seu leito normal, próximo à areia. O vento aqui em Cachoeira do Sul, né, em todo o estado, aí nos 2 dias do fim de semana, no sábado, especialmente no domingo, parecia que iria carregar tudo, né? Bom, e a gente fala agora da previsão do tempo para esta semana em Cachoeira do Sul. Os próximos dias vão ser de frio logo cedo, mas ao longo do dia as temperaturas sobem um pouco. Em todo o estado a tendência é essa. Vamos ver os detalhes na previsão. Segunda-feira amanheceu com poucas nuvens em Cachoeira do Sul e o dia vai ter predomínio de sol e de frio. E os próximos dias todos seguem essa mesma tendência. Temperatura mínima 9 graus hoje e a máxima não passa dos 17. Terça-feira segue com sol entre nuvens, mínima 8 graus, máxima 18. Quarta-feira, do ponto de vista da meteorologia, vai ser praticamente uma repetição de terça, com sol entre nuvens e temperaturas semelhantes. Mínima 8 graus, máxima 18. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda. A nebulosidade da circulação ciclônica diminui e o sol aparece em todo o Rio Grande do Sul. No começo do dia ainda teve nuvens em praticamente todas as regiões, mas a previsão é de tempo mais aberto da tarde para a noite. O sul gaúcho, pela proximidade com o vórtice ciclônico, vai ser a região ainda com maior nebulosidade em parte do dia. Ar seco e frio impulsionado pelo ciclone toma conta do estado e traz um dia muito ameno. Fez frio cedinho e novamente vai ser assim à noite. O vento sopra ainda com rajadas esporádicas no sul e no leste gaúcho. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a temperatura máxima é de 18. Em Passo Fundo, na região norte, 15 graus. Na região central, em Santa Maria, 17. No litoral norte do estado, entre Tramandaí e Torres, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16 graus. No sábado, o comando e os militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, aqui de Cachoeira do Sul, fizeram uma ação de solidariedade, um drive-thru para recebimento de agasalhos e alimentos. Foram arrecadadas 387 peças de roupas, 21 pares de calçados e 27 quilos de alimentos. E para quem quiser ajudar na ação, ainda dá tempo. A arrecadação vai até o dia 31 de maio, próxima segunda-feira. E nós vamos ver agora mais recados que estão chegando da nossa audiência, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na hora do almoço e a gente conta sempre com o seu olhar atento, com a sua opinião. Você pode concordar, pode discordar, pode trazer aí um novo olhar, não é, sobre os fatos do dia, sobre as notícias que nós estamos trazendo aqui e pode inclusive reportar também aquilo que está acontecendo onde você está, na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade, né? Se você está em outro local do estado do Rio Grande do Sul ou até mesmo do Brasil. Para participar, nosso WhatsApp está inteiramente à sua disposição, 51997697129. Pelo Facebook também dá para mandar o seu recado, facebook.com/TV Cachoeira. Pelo Face eu começo outra vez aqui as nossas interações. A Jurema Maria está dizendo aqui, com razão, os professores não estão imunizados, deveriam cancelar as aulas até o fim de julho. Obrigado, Jurema, pela sua opinião, né? Esse tema, embora a gente não trouxe reportagem aqui, começou com alguns telespectadores enviando mensagens e opiniões, destacando que acreditam que as aulas deveriam ser canceladas. E essa discussão, ela continua acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e em outras regiões do país também, né? Obrigado, Jurema, aí pela sua opinião. A Sinara Martins Pinto está com a gente. Boa tarde, ótima semana, com os cuidados de Deus, diz aqui a Sinara. Obrigado, Sinara, para você também. A Elizabeth Ribeiro Bittencourt está mandando mensagem aqui, feliz da vida, que o time dela ganhou ontem. Obrigado, Elizabeth. Um abraço para a senhora aí. Obrigado pela companhia com a gente aqui na hora do almoço. A Lúcia Elias também desejando um bom começo de semana para todos. Obrigado, Lúcia. E nós vamos aqui para a tela, vamos ver aqui os recados que estão chegando. A Jussara, tem que parar as aulas, o hospital está lotado. Obrigado, Jussara, aí pela sua opinião também sobre este tema. Quem mais? A Lenise Machado. Ontem à noite passei de carro pela 7 de setembro, estava cheio de gente sem máscara. As pessoas não têm consciência que essa doença mata. Vamos nos cuidar. Alerta aqui a Lenise Machado. Obrigado, Lenise, pela sua interação, pela mensagem, pelo relato também, né? Sobre essas situações assim que são tão complicadas, né? As pessoas deveriam se conscientizar nesse sentido, mas parece que isso não acontece. Então, é uma questão pessoal. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte.
quem tem essa consciência precisa cuidar aí da sua própria família, né? Porque, infelizmente, a gente já sabe aí depois de mais de um ano de pandemia que não dá para contar com todos. Quem mais? O Luiz Carlos está mandando mensagem, ele questiona aqui, gostaria de saber por que os mercados estão aplicando álcool comum e não o álcool em gel. Luiz, obrigado pela sua mensagem, tá? Pergunta interessante aí. O importante é que o álcool seja o álcool 70%, né? Então, não tem problema de que seja aí o álcool líquido, que não seja o álcool em gel, desde que seja o álcool 70%. E aí ele é suficiente para acabar com qualquer partícula ali do coronavírus, tá bom? Obrigado aí pela sua mensagem. Quem mais? A Guacira Fraga também está com a gente aqui. Muito bonita a atitude desse senhor que pediu ajuda para um ser humano caído no frio. Lindo gesto. Tem gente que ignora por se achar superior, diz aqui a Guacira. Obrigado, Guacira, pela sua participação. É isso, né? A gente precisa valorizar as boas atitudes, as boas ideias, porque é isso que a gente gostaria de multiplicar, né? Então, e é isso que a gente tenta registrar também, trazer sempre aqui no NT Sul. Boas histórias, né? Pessoas que contribuíram de alguma maneira com o próximo, enfim, a gente precisa multiplicar isso na nossa sociedade. Bom, vai participando aqui do NT Sul, porque daqui a pouquinho tem mais recados, mais mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Desde o ano 2000, o dia 18 de maio é tido no Brasil como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ampliou a abrangência da data para um mês inteiro de abordagens, discussões e conscientização sobre o tema. É o Maio Laranja. Dados do governo apontam que 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual de menores acontecem dentro de casa e que, em cada 10 casos, somente um é denunciado. Em 2020, primeiro ano da pandemia de coronavírus, o Disque 100, a linha de denúncias de maus-tratos e violência contra crianças e adolescentes, disponibilizada pelo governo federal, registrou 95.247 ligações. Cerca de 260 por dia. Uma estatística prejudicada pela condição de reclusão e isolamento imposta pela pandemia, que calou um dos principais canais de denúncias, a escola. A pandemia agravou na questão da preocupação que as crianças não estão indo mais na escola. Ficam muito em casa, naquele convívio muito próximo. E a escola é um grande local onde a criança e o adolescente revelam o segredo quando acontece situações de abuso sexual. Então, a questão das crianças ficarem muito tempo sem ir na escola e ficarem muito no convívio da família, isso prejudicou muito, a pandemia prejudicou muito a gente poder descobrir essa revelação desse segredo. Mas mesmo assim, os casos estão chegando tanto para o Ministério Público como para o Judiciário. E a questão é muito complexa porque envolve também, às vezes, do adolescente abusar da criança menor em casa. Então, tem chegado esse tipo de caso para nós. E também das escolas que estão começando a detectar essas questões de abuso intrafamiliar. Ontem mesmo teve um caso no plantão de uma denúncia de uma jovem que agora completou 18 anos, então resolveu contar o que estava acontecendo dentro de casa, com seu próprio genitor. Veja só, então ela contou que já estava sendo abusada desde os 13 anos de idade. E somente agora ela teve coragem de contar isso na escola, para a professora e com os colegas em volta ajudando. Então, a escola é o grande local em que as pessoas têm a coragem de se expor. O Conselho Tutelar, geralmente, porta de entrada de grande parte das denúncias de violência a crianças e adolescentes, sustenta a fala da juíza neste informativo cujo print nos foi enviado. Devido à pandemia do Covid-19, aumentou as denúncias no Conselho Tutelar, além dos atendimentos já existentes, sendo que abusos sexuais e maus-tratos tiveram um aumento considerável. Contatamos com a presidente do Conselho, Fátima Hebstreet, mas não conseguimos entrevista nem indicadores locais mais específicos. No Brasil,
Até 12 de maio, nos primeiros 132 dias de 2021, já são em torno de 35 mil denúncias, com média diária de 265. Em 25.700 denúncias, a violência física está presente. 59,6% tem o pai ou a mãe como suspeito. Na idade entre 12 e 14 anos, as meninas representam 66,4% das vítimas. Idades entre 2 e 4 anos, 52% das vítimas são meninas. Por isso que a importância desse mês de maio e de todo o ano, essa busca por salvar as nossas crianças e adolescentes, porque os traumas são muito difíceis de serem curados. Então é melhor prevenir do que deixar acontecer. Então nós percebemos que nossa sociedade ainda precisa de muito de cultura, né? Que nós não podemos deixar que esses abusos, que são a violência mais cruel que pode existir, que isso continue. Nós temos que cessar com isso. Entre os vários dados contidos na cartilha Maio Laranja, editada pelo governo federal, muitos destroem alguns mitos relacionados à violência de menores. 85% a 90% dos agressores sexuais são pessoas conhecidas das vítimas. Que 92% das crianças falam a verdade quando mencionam abusos. Que a vítima nunca deve ser culpabilizada. 69% dos casos de violência contra crianças e adolescentes se repetem. Doutora Lilian destaca que a pena mínima para o abusador é de 8 anos de reclusão e que esse tipo de crime não prescreve e deve ser denunciado em qualquer tempo no Conselho Tutelar, delegacias de polícia, escolas, Ministério Público e também no Disque 100. Quanto mais for denunciado, quanto mais condenados existirem, mais as pessoas vão se alertar para não praticar esse tipo de coisa. Porque a omissão da sociedade em denunciar, em punir essas pessoas, leva a que acha que não vai dar em nada. Mas dá sim. Isso sempre acaba aparecendo. E isso vai ter punição. Então, jovens, não interessa se é menino ou menina, revelem o segredo. Não deixe o abusador tomar conta da situação. Porque esse mal precisa ser curado da nossa sociedade. Situações absurdas, né? Portanto, é o que a juíza diz aí, né? Esses casos, eles precisam ser denunciados. Às vezes há aquele constrangimento da própria família, mas é um conhecido, é um parente, alguém da própria família. Tem que denunciar, né? São situações absurdas e que não podem ser toleradas na nossa sociedade. Gente, o coronavírus atingiu em cheio a área do turismo em todo o país. Aqui no NT Sul, nós contamos alguns exemplos desse impacto que ainda segue. E a rede hoteleira é um dos setores que mais sofrem sem a realização de eventos, sem a realização de festas. Mesmo assim, alguns caminhos foram encontrados para driblar essa crise. Na entrevista de hoje, a diretora da Rede Master de Hotéis, Lívia Trois, conta como encontrou estratégias para vencer esse momento complicado. Daniel, desde o início da pandemia, vários setores foram afetados com a chegada do vírus aqui no Brasil. E um desses setores é a rede hoteleira, que sofre e principalmente é dependente da circulação das pessoas para a realização de eventos, festas e outros exemplos. Para encontrar uma solução é bastante complicado para quem depende desse setor. E essa foi uma análise feita pela Lívia Trois. Ela é diretora da Rede Master de Hotéis, que tem sede também em Porto Alegre, Gramado e também na cidade de Curitiba. Lívia, obrigado por nos atender e falar sobre esse assunto bastante complicado. E teria uma saída para quem está ligado nesse meio da rede hoteleira para buscar soluções, caminhos para driblar a crise da pandemia que atinge todo esse setor desde o ano de 2020. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por escutar, né, a rede hoteleira, o turismo. Nós trabalhamos muito com o deslocamento das pessoas, com o turismo local, com o turismo executivo,
e desde o início da pandemia, isso são mais de 13, 14 meses, né? Nós tivemos uma queda bem drástica na nossa ocupação. Então, em torno aí de 90%, e nós temos uma ociosidade muito grande, uma estrutura fixa que a gente não tem como reduzir muito, e a equipe tem que ser bastante proativa, produtiva e criativa, principalmente, e buscar alternativas para compensar essa receita que ela não vem, porque nós não tivemos mais eventos, nós não pudemos ter aglomerações, né, alta ocupação, nós não temos também a receita dos alimentos e bebidas que geram também com as nossas hospedagens, e nós fomos, então, no mercado local buscar o que o morador, o viajante mais local, com uma distância próxima aí que possa fazer de carro, ele precisava. Então, a gente começou a criar e adaptar os nossos produtos. Nós também começamos a desenvolver parceiros para os eventos online e eventos híbridos, né, que tem buscado bastante hoje uma alternativa para aquele segmento que trabalha só com eventos, que ficou o ano todo parado. É uma boa alternativa que se inicia a retomada em pequenos volumes, né? Mas as pessoas, eu acho que já conseguiram se adaptar a essa nova realidade. E também trabalhamos muito com nossos protocolos de segurança, todos os nossos hotéis têm certificação de locais seguros, né, para a viagem, e hoje o nosso principal produto de turismo executivo em Porto Alegre, o Master Porto Alegre, também está com a certificação internacional de segurança contra a Covid, né, de um ambiente mais seguro, com protocolos bem rígidos e um treinamento frequente das nossas equipes. Lívia, aqui em Cachoeira do Sul é uma cidade que fica localizada na região central, tem em torno de 85 mil habitantes. Esse tipo de ação que você estipulou, principalmente para essas cidades que não ficam localizadas no litoral, nem na serra, agora com a chegada do inverno, como conseguir passar por esse momento complicado? Eu acredito muito nas forças dos relacionamentos locais. A gente precisa construir uma rede de apoio. Eu conheço Cachoeira do Sul, morei alguns anos aí na minha infância, é uma cidade muito bonita, é uma cidade de desenvolvimento, né? E a gente precisa fomentar a hospedagem, então, para a hotelaria, a hospedagem local, e desenvolver produtos de acordo com a demanda nova surgida, né, nesse período de pandemia. A gente tem também a oportunidade de desenvolver, dentro de uma reestruturação no serviço e protocolos bem rígidos, a hospedagem para aquelas pessoas que precisam ou se isolar um pouquinho mais, ou que querem proteger os seus familiares daqueles que trabalham em um ambiente de exposição, ou precisam se isolar para ter um resguardo para aqueles familiares que positivaram, né? É uma alternativa de um produto diferenciado. E também buscar aquelas negócios, empresas locais e regionais que vão precisar retomar os seus trabalhos. Lívia, a questão da crise, né? A gente está no ano de 2021, o ano da vacinação, ainda é um processo lento, né? A gente está evoluindo na questão da vacinação. Você acredita que essa crise na rede hoteleira, ela vai passar com a população completamente vacinada, com a volta dos eventos, das festas, isso pode trazer uma normalidade novamente? A normalidade vai ser um pouco diferente, mas eu acredito que a gente vai ter uma retomada dos negócios, da circulação, da utilização da hotelaria, de uma forma diferente, e quem se preparar para apresentar um serviço diferenciado, com certeza vai conseguir, eu acredito muito que vai conseguir resgatar, claro que não de imediato, mas até os prejuízos de um ano e meio para trás. Porque as empresas, grandes negócios precisam desse contato ao vivo, dessa troca, né? As feiras, elas vão existir de forma híbrida, mas não totalmente online. Os congressos e eventos, eles vão existir de forma online, mas o contato presencial, ele não vai ser substituído. Eu acredito muito que essa troca de negócios, ela tem que ser, em alguma das etapas, feita presencialmente.
Lívia, tem uma questão importante, né? Numa situação normal, vamos pegar o exemplo, você que morou em Cachoeira do Sul, nós temos aqui a Fenarroz, vem muitas pessoas de fora até a feira. E geralmente numa situação normal, os organizadores dessa feira, eles procuram os hotéis para, enfim, abrigar os turistas que estão aqui na cidade. Você acredita que agora, com a pandemia, é o processo contrário? O hotel precisa procurar quem está promovendo as atividades no município? Exatamente. É um trabalho de antecipação e buscar os organizadores, as empresas que vão também circular ao redor da feira, porque é uma hospedagem antes do evento, né? Muitas vezes a gente tem uma hospedagem concentrada naqueles dias do evento, mas tem o preparativo, tem a divulgação e que também acontece na região. E isso é importante os hotéis se anteciparem. E a questão também de montar as redes de apoio e de troca é isso. Muitas vezes a gente também tem que fomentar outros eventos e encontros que vão gerar mais negócios para a região. E a hotelaria ela acaba sendo beneficiada nesse sentido, e a gente tem que tentar pulverizar, porque senão a concentração de hospedagem num único período, ela não é tão benéfica para a hotelaria, ela precisa ter mais demanda durante todo o ano. Então, é essa rede de relacionamento, de negócios, que a gente precisa ir atrás e não esperá-la chegar. Lívia, sobre a questão do auxílio, já discutido por parte do governo, principalmente para a hotelaria. Como é que você enxerga essa situação? É necessário? Alguns hotéis conseguem se manter? Ou como vocês enxergam e discutem essa situação entre vocês? Bom, a hotelaria ela vem num período muito grande de receita negativa. Então, nós tivemos aí no ano passado algum apoio com a possibilidade da redução de carga horária dos colaboradores, porém hoje, neste ano, a gente não vê isso mais como suficiente e tem algumas linhas de financiamento, de apoio ao pequeno empreendedor, porém para a hotelaria ela não é suficiente também, porque a gente precisa olhar para frente, a gente precisa compensar um ano passado de dificuldade e de grandes prejuízos, e a gente precisa ainda sobreviver à retomada do mercado, que ela vem, mas ela vem de uma forma lenta e ela vai ser gradual, porém ela vai demorar para dar o fôlego que o hoteleiro precisa. E na hotelaria a gente tem muito custo fixo elevado, que é de toda a estrutura do empreendimento, de uma equipe que a gente trabalha com serviço, então é uma equipe grande que a gente não consegue reduzir e acaba ficando ociosa por um período muito grande aí, principalmente durante a pandemia. Então, primeiro fazer uma reavaliação das despesas, dos gastos e analisar tudo que vai gerar uma receita imediata, porque a gente também não pode comprometer o serviço, a qualidade do negócio. Posteriormente a isso, buscar parcerias para desenvolvimento e melhoria e poder fomentar alguns outros negócios em conjunto para a região. Porque se eu pensar e trabalhar sozinha, eu não consigo desenvolver um resultado tão grande quanto se eu me apoiar e eu ajudar a desenvolver a minha região e outros empresários ou outros negócios que vão mostrar uma sustentação, uma sustentabilidade da região. Tá certo, obrigado Lívia por nos atender, sucesso e que a rede hoteleira volte a se reerguer aqui no Rio Grande do Sul e, claro, em todo o Brasil. Obrigada e boa sorte aí na região também. Tá certo, Daniel. Conversei com Lívia Trois, diretora da Rede Master de Hotéis, que tem sede em Porto Alegre, também na cidade de Gramado e na capital do Paraná, em Curitiba, trazendo a situação atual da rede hoteleira aqui no Rio Grande do Sul e, claro, é o panorama geral em todo o Brasil. Eu retorno com você. Obrigado, Bernardo, pelas informações. O NT Sul fica por aqui. Eu espero você amanhã ao meio-dia. Tchau!